A paz do Senhor Jesus, gente. Hoje nós vamos para a live 3. Você que está me acompanhando aí, as lives do processo do perdão, eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado. E hoje nós vamos falar sobre o tema perdoar a si mesmo. Quantas pessoas não se perdoam, né, pelo mal que fizeram? Às vezes até já se arrependeram, já está nos caminhos do Senhor, mas sente aquele sentimento de culpa ainda, né? Então vamos saber da verdade, o que a Bíblia fala, né? E vamos renovar o nosso entendimento de acordo com a palavra de Deus, né? É o que a palavra de Deus diz. Nós viveremos pela fé. Fé na palavra de Deus e não nos sentimentos de culpa e não nas emoções, nada disso. Nós viveremos pela fé. Olha só, perdoar a si mesmo. O sentimento de culpa. Muitas pessoas têm dificuldade para entender, né, a extensão do perdão de Deus. E é verdade, quantas pessoas têm dificuldade para entender sobre o perdão, né? E se sentem culpadas por pecados que já foram perdoados, né? Às vezes, igual eu te falei, às vezes você pecou, fez alguma coisa errada, mas você se arrependeu, deixou aquele pecado e já pediu perdão a Deus e você tem uma nova vida. Só que você ainda sente aquele sentimento de culpa, né? Mesmo você já pediu perdão, já mudou de vida e sente aquela dificuldade dentro de você, né? Olha só, está escrito em Colossenses 2:23 assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Olha aí, vai renovando seu entendimento. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ou seja, Deus já nos perdoou todas as nossas transgressões, né? Deus perdoou todos os nossos pecados. Você sabia disso? Se houve um arrependimento verdadeiro, Deus perdoou, né? Deus já perdoou do pecado mais antigo ao mais recente, do mais simples ao mais grave, né? Não qualquer pecado, gente, do mais simples ao mais grave, se houve arrependimento, se você realmente deixou esse pecado, você alcançou misericórdia, você alcançou o perdão de Deus, né? A Bíblia diz isto, né? Olha só, está escrito em Isaías 55, versículo 7, o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá, olha aí, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque ele é rico em perdoar, né? Isaías 55, versículo 7. O Senhor, o nosso Pai, é rico em perdoar as nossas ofensas, né? Os nossos pecados, mas a gente tem que ter aquele arrependimento, e para isso você tem que pedir, você tem que querer, você tem que pedir o Espírito Santo me tira disso, eu quero me arrepender disso, eu quero ser limpo disso, eu não quero ter sentimento de culpa, eu quero perdoar a mim mesmo, dessa maldade, Pai, me ajuda, e eu tenho certeza que Deus irá te ajudar. Olha só, está escrito assim, Lucas 7, versículo 47 e 48. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Por quê? Porque ela muito amou. Lembra da mulher pecadora? Olha aí. Mas aquele a quem pouco se perdoa, né? Olha aí, pouco ama. E é verdade. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O Senhor Jesus está aqui dizendo para nós nessa palavra que Ele tem poder para perdoar os seus pecados, se você se arrepender e aceitar Ele como o único Senhor da sua vida. Ele tem poder para perdoar. Você
pessoa livre, né? Para viver uma nova vida com Cristo, né? Ou você se sentir livre dentro de você mesmo, livre da culpa, livre do medo, livre, sabe, de pensamentos ruins. Jesus tem poder. A dívida, por quê, gente? Porque a dívida já está paga, né? Deus não leva mais em consideração pecados já perdoados. Você sabia disso? Deus não leva mais em consideração pecados já perdoados, né? Então não tem que você ficar, ai, Deus me perdoa por aquilo, ah, Deus me perdoa por aquilo. Já esqueceu, Deus já esqueceu, ele nem sabe, né? Já está no mar do esquecimento. Claro, se você se arrependeu de todo o teu coração e deixou de praticar aquele pecado, né? Porque como a gente já viu na outra live, tem pessoas que não se arrependem, gente. Não, eles choram, se arrependem 1, 2, 3 dias, depois volta a praticar o mesmo erro. Então isso não é arrependimento, né? Então olha só, Deus não leva mais em consideração pecados já perdoados. Está escrito assim, ó, Miqueias 7,19, vai renovando seu entendimento. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então Jesus já atirou, né, os nossos pecados. Jesus veio para isso, para salvar o seu povo dos seus pecados, né? Para mandar os nossos pecados, os nossos erros nas profundezas do mar, né? Olha só, está escrito assim também em Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Olha! E dos teus pecados não me lembro mais. Você que está sofrendo com uma culpa, você que já pediu perdão, já, sabe, saiu daquele pecado. Olha só, não precisa ficar, sabe, com aquele pensamento vicioso de culpa, sabe? Não, porque Isaías, você tem que crer nessa palavra, descansar, tomar posse e falar. Quando vier o sentimento de culpa, você tem que falar assim, não, o Senhor me fala em Isaías 43:25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor dele mesmo, por amor de mim. E dos meus pecados o Senhor não lembra mais. É tomar posse da palavra, gente. É crer no que a gente lê. Fé é isso. Fé é ler a palavra e tomar posse daquela palavra, né? Pois, olha só, Jeremias 31:34, parte B. Pois perdoarei as suas iniquidades. Olha aí. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Tá vendo? Pois perdoarei as suas maldades, né? E dos teus pecados jamais me lembrarei. Então o Senhor não se lembra mais. Então, esse negócio de ficar com aquela culpa dentro de você, pode ser o inimigo também, jogando seta. O que é seta? Pensamento. Pensamento negativo, olha, Deus não vai te perdoar, Deus não vai te perdoar. Deus é amor. Se você se arrependeu, se você já não pratica mais aquele pecado, Deus já te perdoou. Você é amado, olha, Ele está falando com a gente, eu já perdoei as suas maldades. Dos seus pecados não me lembro mais, né? Então, para que a gente vai ficar com aquele senso de culpa? Se Jesus já nos perdoou, se Jesus já te perdoou, você que está aí sofrendo com culpa, ah, Deus não vai perdoar, Deus não vai me perdoar, pode ser qualquer pecado, do leve ao mais grave, do antigo ao mais recente. Se você se arrependeu, deixou a prática, se você se arrependeu, você alcançou misericórdia, tomar posse do que o Senhor está dizendo na sua palavra. É só isso, não precisa ter medo, não precisa se sentir culpado, sabe? Isso aí é culpa, isso aí é algo que vem para tirar sua paz, sua felicidade, né? E não deixar você viver. Então, isso também, a dívida já está paga, né? Porque o perdão, olha só, o perdão inclui pecados futuros também, porque Deus sabe, né? A partir da conversão, da nossa conversão, nossa luta
agora é contra o pecado, é não praticar o pecado. Você sabia disso? Nós que somos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, a nossa luta agora é não praticar o pecado. Tudo que a Bíblia fala não, tudo que desagrada a Deus, a nossa luta é tentar ir contra o pecado, é odiar o pecado, ter nojo do pecado, ter nojo de tudo que é mal, de tudo aquilo que Deus não agrada. Então a nossa luta agora é contra o mal, né? Então, mas lembrando que nós não deixaremos de pecar. Às vezes você pode tentar ser a pessoa mais santa do mundo, mas talvez você vai pecar em pensamento. Então, olha só. Respondeu Jesus em João 13:10. Quem já se banhou na palavra, né? Olha só, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Tá vendo? Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então, a nossa luta agora é contra o pecado, é resistir o pecado. E Deus já nos deu esse poder. Através de Jesus Cristo nós podemos resistir tudo que é pecado, tudo que é mal, tudo que é treva, a gente pode resistir no nome de Jesus Cristo, né? Olha só, está escrito lá em 1 João 1:8-10. Se afirmarmos, porque tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa boa, eu não peco, eu não tenho pecado, mas olha só, olha o que está escrito, João escreveu. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade, a palavra não está em nós, Cristo não está em nós, olha aí. Mas se confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Olha aí. E nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, pecado, gente, se a pessoa falar que não peca, ela tá fazendo de Deus mentiroso, porque a gente peca, né? Não assim, às vezes, vamos supor, se você é uma pessoa que mata, rouba e ela vem para Jesus, se arrepende, tudo bem, mas mesmo assim ela vai ter luta, né? Porque ela vai ter que lutar contra o pecado, contra as tentações. Então ela vai ter que, de todo jeito, confessar os pecados. Sim, né? Às vezes é uma pessoa que já tenta viver uma vida com Deus, né? E às vezes ela pensa algo errado. Ou às vezes ela comete ou grita com alguém, né? Um pai grita com o filho, ou um filho grita com a mãe. Então tem que pedir perdão, tem que pedir sim. Todos os dias nós temos que se manter puros e limpos, refletir a imagem de Cristo na nossa vida. Qual é o Deus que você tem refletido? Qual é o ídolo que você tem olhado e tem se parecido com ele? Porque a gente pensa que não, mas ídolo não é só imagens, não é só dinheiro também. Você tem que ver com quem você está se parecendo. O Espírito Santo, quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, amor, alegria, bondade, paciência, longanimidade. Se você não está tendo esses frutos, o que você está tendo? Gritaria, nervoso, ansiedade. Então não é o Espírito Santo, não vem de Deus. Você tem que ver, procurar dentro de você os ídolos. Você está entendendo? Quais são os ídolos? Ou se você, né? Se você já é a imagem e semelhança de Deus, quem é Deus? Quem é você? Procure saber quem é Deus. Você tem que refletir a imagem de Deus na sua vida. Amar os inimigos, não julgar. O que Jesus ensinou em Mateus 5 até o 7 ali. Aquilo ali, gente, que a gente tem que viver hoje na terra, né? Então, voltando aqui, se a gente fala que não tem pecado, a gente está fazendo de Deus mentiroso. Nós temos pecado sim. E nós temos que consertar, pedir perdão a Deus todos os dias, se for preciso, né? E se a gente se arrepender, não praticar mais,
a gente vai alcançar perdão, misericórdia e a gente vai seguir ali na palavra, pela fé, vivendo pela fé, né? Olha só, e tomar cuidado com os pecados. Por quê? Porque os pecados geram consequências. Você sabia disso? Tem gente que acha que se roubar ali não vai ter nada para ele. Tem gente que acha que se ofender o marido não vai ter nada. Tem gente que acha que se matar não vai ter nada. Acha que tudo vai ficar na mesma. Vai não! Todo pecado tem uma consequência. O apóstolo Pedro já falou isso. Tentem viver, vivam uma vida sem pecar. Por que o apóstolo Pedro falou isso? Porque ele sabia que todo pecado traz consequência. Deus perdoa você, mas tem consequência, né? Olha só, vale lembrar que apesar do perdão de Deus, pecados geram consequências maiores ou menores, de acordo com a gravidade ou intensidade do pecado. Você sabia disso? Então, não se deixe enganar, né? Lá em Gálatas 6:7 está falando assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Olha aí, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se o homem só semeia maldade, só semeia, o que ele vai colher, gente? Vamos fazer uma estrutura de um jovem aqui, que ele começa a mexer com droga, depois não tem dinheiro, depois vai roubar, depois ele vai ter um futuro totalmente que não era aquilo que Deus desejou para ele, nem a família dele, né? Então o que ele vai colher? O que ele vai colher? Consequência. Talvez cadeia, prisão ou morte, né? Às vezes ele vai pedir perdão para Deus, sim. Ele vai se arrepender? Vai. Mas Deus vai perdoar? Vai. Mas ele tem consequência. Ele vai ter que ou ir para cadeia, ou vai ter que restituir, ou não sei, né? Isso é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês entenderem que todo pecado tem uma consequência. Por isso que o apóstolo Pedro falou, viva uma vida sem pecar, né? Para a gente não ter consequência para pagar, né? Olha aí. Então, contudo, não estamos, mesmo se a gente tiver que pagar, né? Se a gente tiver que pagar, né? Contudo, não estaremos sozinhos para enfrentar as consequências do pecado, né? Não. Por quê? Porque em Filipenses 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? O Senhor, Ele vai te fortalecer. Ele vai te perdoar, você vai sentir uma paz dentro de você, você vai se perdoar, você vai ter uma paz dentro de você. Então isso já é o quê? Já é o perdão de Deus na sua vida, né? Aquilo não vai te atormentar mais, mas algumas consequências vão ficar, mas contudo, Deus vai ajudar você a atravessar. Você vai ter força, você vai ter vigor, né? Seja lá o que for, não sei. A melhor maneira é não pecar. A melhor maneira é não ter consequência. Quando você pensa na consequência lá na frente, tipo assim, não, mas se eu pecar eu vou ter consequência. Você não faz o erro, você não pratica. Quando você pensa no futuro, você não pratica. Então a melhor forma é andar vigiando, orando, né? Fazendo bem, praticando bem e evitar o mal. Ficar longe do pecado, odiar o pecado, odiar o mal, né? Olha aí, o perdão é definitivo, tá? Olha só que lindo. Uma vez perdoado por Deus, não devemos dar lugar ao sentimento da culpa. Mesmo que venha consequência, a gente não pode dar, a gente vai ter paz, né? A gente tem paz, quando a gente recebe o perdão de Deus, a gente tem paz. E a gente ama mais o Senhor, porque a gente sabe que se não fosse o perdão de Deus, se não fosse a presença do Espírito Santo, a gente não teria conquistado, a gente não teria conseguido, né, vencer. Então, uma vez você perdoado, gente, olha só, não devemos dar lugar ao sentimento de culpa, ou mesmo fazer nossos pedidos de perdão pelo mesmo pecado. Tem gente que fica pedindo perdão pelo mesmo pecado há anos, porque sente culpa, sente remorso, né?
Não, uma vez você abandonou, deixou, né? E você sente paz no seu espírito, tem que ficar pedindo perdão, né? Olha só, isso seria duvidar da eficácia do perdão de Deus, do sacrifício de Cristo, porque você não está acreditando que Deus te perdoou, né? Você não tem fé, você não está acreditando, isso é uma dúvida, e é isso que o inimigo tenta jogar na cabeça de muitos. O inimigo tenta jogar na cabeça de muitos, para muitos achar que Deus não perdoou. Tem gente que comete suicídio por causa disso, porque acha que Deus não perdoou, porque acha que seu pecado é monstro demais e que Deus não vai perdoar. Ei, estou aqui para dizer, Deus te perdoa sim. Se você se arrepender, se apegar ao Senhor, Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Quando a culpa vier, o sentimento de culpa vier, você fala, não, o Senhor está comigo, o sangue de Jesus clama por mim, Ele já me perdoou, Ele já levou os meus pecados, meus erros, lá na cruz do Calvário. É claro que o passado não tem como mudar, mas o seu futuro de hoje para frente, você pode mudar e muito, e você pode fazer tudo diferente, uma vida nova, né? Olha aí, isso seria duvidar de Deus. Olha só, Hebreus 10:10 está escrito assim, ó. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Olha que lindo, né? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, né? Oferecido uma vez por todas. Uma vez por todas. Então é crer na palavra, é crer no sacrifício do Senhor, é crer no sangue de Jesus, né? Olha aí, por quê? Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, os que estão andando pela palavra, os que estão no caminho do Senhor Jesus Cristo. Então, Ele por um único sacrifício, Ele está aperfeiçoando aqueles que estão sendo santificados todos os dias, aqueles que estão andando na palavra, aqueles que estão andando juntamente com o Espírito Santo, aqueles que têm praticado a palavra do Senhor, obedecido, porque o caminho do Senhor é estreito, né? E apertado é o caminho, mas que conduz à salvação. Então, a esses Deus está aperfeiçoando. Você não é perfeito, né? Você não é perfeito. Por isso, tire esse sentimento de culpa hoje da sua vida. Perdoe a si mesmo. Perdoa suas falhas, perdoa os seus pecados. Fala, não, eu tive um entendimento agora, um conhecimento agora. E através desse conhecimento, a minha mente, o meu entendimento se renovou. O Senhor Jesus já levou sobre si os meus pecados. Eu não quero mais sentir isso e não vou sentir, mas para a glória do nome de Jesus. E se o inimigo vier lançar pensamento ou colocar isso na minha mente, ou pôr gente para falar, eu vou falar, não, o Senhor Jesus já me perdoou, meu compromisso é com Ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus e perdoe a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.